Estamos aqui nessa noite de terça-feira, hoje é dia 19 de janeiro de 2021, para a realização de mais uma palestra pública na nossa casa, que é a Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis. E hoje estamos recebendo a nossa irmã Carmen Matos, que fará o nosso estudo da noite de hoje. A Carmen vai discorrer sobre o tema O Reino, que está no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje o tema, o reino, está em acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 2. Carmen, a palavra é sua, você tem até 20h30, até 8h30, para trazer teus esclarecimentos e as tuas reflexões, tá bom? Fica à vontade. Okay. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade novamente, Rose. Eu não sei se eu gostaria de saber de vocês se o barulho do ar-condicionado está interferindo na minha fala, que aqui no Rio está um calor de bode. Eu resolvi ligar agora. Não, está ótimo, não tem problema. Tá bom? Tá bom, então tá bom. Tá bom. Então é um grande prazer aqui para nós, né? Sempre um estudo. É sempre um propósito nosso que a gente precisa cultivar, para a gente melhorar esse psiquismo, as energias, o nosso pensamento. Então, nada melhor do que o estudo, e o estudo do Evangelho e Joana de Ângeles. Então, a Joana, nesse capítulo, ela traz uma reflexão importante sobre a questão do reino dos céus. É uma questão emblemática para nós, né? Aquela passagem tão importante daquela conversa com Pilatos, e o que é esse reino dos céus, que muitas pessoas, e até nós mesmos, ainda muito materializados, achamos que é um local específico, que é um lugar que a gente vai, se a gente fizer o bem, ou se a gente fizer mal, a gente vai para o inferno. E quanto disso ainda permanece no nosso psiquismo, em saber nesse paralelo, nessa escolha. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Se você faz mais ou menos, você vai para o purgatório. Então, essas coisas ainda permanecem no nosso psiquismo e contaminam as nossas atitudes, às vezes bloqueando o nosso raciocínio, a nossa lógica, né? Então, a Joana, com a sua capacidade de trabalhar a psicologia, ela traz, nesse capítulo, uma reflexão muito importante para nós. Para mim, foi muito importante. E esse livro é uma pérola. Eu aconselho a todos a seguir, porque a Rose está fazendo essas palestras periódicas, e é muito importante. Amiga, Oi? Amiga, por gentileza, é o número 2, o reino? É o reino, número 2. Obrigada. Número 2. Desculpa. Então, eu vou pedir permissão a vocês, que eu vou abrir o ecrã aqui, para a gente acompanhar. E aí vocês vão me orientando aí. Se apareceu para vocês aí, apareceu? Tá tudo bem? Apareceu aí para vocês que eu não estou vendo? Tá bom? Tá tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Como eu não vejo vocês, faz de conta. Então, ela começa, é o capítulo 2, que faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, que está em João, capítulo 18, versículo 36. E, através da mediunidade de Valdo Franco, Joana nos traz essa reflexão importante. Então, eu vou começar, né? E a gente vai refletindo sobre essas questões que Joana coloca
para o nosso entendimento. Então, ela começa. O mundo, examinado sob a óptica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Bom, aí a gente já tem uma questão importante aí, um educandário. Então, quando nós estamos reencarnados em trânsito, porque nós estamos transitando para esse reino dos céus, que nada mais é do que a nossa transformação, né? O nosso equilíbrio psíquico, né? Que é o reino dos céus. Então, esse educandário, ele traz a certeza de que estamos aqui a trabalho para nos melhorarmos. E aí, trazendo um pouquinho para a gente refletir, e aí a gente lembra Kardec também, que eu não estou me lembrando qual é o capítulo, que ele fala que aqui a Terra, esse planeta de provas e expiações, é uma escola, é um centro de detenção, é um presídio, porque estamos algemados aos nossos vícios, às nossas pendências, às nossas impurezas do espírito. E aí a gente até comentou muito hoje sobre a questão do orgulho, do egoísmo, da raiva, da ira que ainda nós temos ainda em nosso espírito, ainda animalizados. Então, estar vivo é uma oportunidade. Então, estamos aqui nesse trânsito com essa oportunidade para nos melhorar através da reencarnação. Então, é muito importante que a gente tenha essa ótica que ela coloca, que estamos aqui a trabalho, num centro de detenção, muitas vezes, porque temos questões ainda do nosso espírito a serem educados, né? Estamos aqui numa grande escola, né? Em trânsito. Aí ela continua. Do ponto de vista teológico, ancestral, é possuidor de um significado secundário e perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. A Joana tem, às vezes, uma forma de tratar que a gente tem que dar uma parada, respirar e refletir sobre essas questões que ela coloca. Então, do ponto de vista teológico ancestral, ou seja, os religiosos, né? A religiosidade do passado, né? Que tem um significado perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqueles que estudavam Deus entendiam que tudo que tem no mundo é para desviar e fazer que nos percamos. Então, essa ideia de que tudo é pecado, de que tudo está para trazer, para nos desviar do nosso caminho, esse Deus antropomórfico que a Rose falou tanto no estudo, esse Deus punitivo, esse Deus que quer que a gente seja castigado. Não é o Deus, não é o nosso Pai amoroso, não é. Então, eu não posso gostar das coisas do mundo. É como se a gente estivesse num mar de situações e a gente não puder aproveitar. Então, se a gente tomar uma cerveja, se a gente for numa festa, se a gente dançar, isso aí é impossível, né, de ser uma coisa boa. Então, a gente precisa tirar essas questões passadas, né, que são dessa teologia ancestral. E aí eu pergunto a vocês, isso acabou ou a gente ainda tem essas questões aí? É claro que a gente tem. A gente vê, muitas vezes, algumas seitas que proíbem até a transfusão de sangue, que proíbem que você vá à festa, que usam umas roupas do pescoço até embaixo, as religiões muçulmanas. Gente, isso aí, há 2000 anos atrás, ainda é vivo aqui. O nosso estudo de hoje mostrou que são questões ainda que estão muito presentes no nosso psiquismo e que a gente precisa mudar essa sintonia.
Então, quando ela fala aqui dessa questão que a gente precisa desprezar e até odiar, é que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não virarmos essas questões aí de penduricalho, as coisas que a gente coloca na nossa vida. Não, isso é pecado, não, isso eu não posso. Ah, a pessoa separou, a pessoa fez alguma coisa, não, eu estou fadada ao inferno, não tem jeito. Não é assim. E aí, assim como a gente viu, a gente está no educandário, a gente está aprendendo. Aí ela continua. Essa visão originada no cristianismo primitivo, encontrou na ignorância medieval o seu apogeu, estimulando os crentes a renunciá-lo, deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades degenerativas e pelo abandono a que era relegado como passaporte para a glória celeste. E aí, é uma questão que até eu já falei agora, sobre a transfusão. Ah, não, Deus quer assim. Não, é a vontade de Deus, então eu vou deixar a doença me pegar. É a vontade de Deus. Se Deus não quisesse que eu pegasse, ele não deixava o vírus me pegar, por exemplo, né? Então, fica aquela questão da gente relegar, a gente terceirizar as nossas escolhas, aquilo que a gente tem que fazer para nos cuidar, e Deus vai resolver. Não é assim. Claro que não é assim. Então, a gente tem que cuidar no sentido de não deixar o nosso corpo consumir-se pelas enfermidades degenerativas, como ela fala aqui, pelo abandono que era relegado como passaporte para a glória celeste. Então, antigamente, a gente vê nos dias de hoje, que também tem isso, as pessoas não. Ah, não, Deus quis assim, então eu vou deixar que o corpo se consuma por ele mesmo, eu não vou interferir na vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Né? Aí a gente tem... Desculpa. Oi, perdão. Essas questões aí, que são questões perturbadoras para nós. Vamos lá. Assim, agora achei. Peraí. Não, assim, aí eu coloquei um quadrinho aqui. Não lute contra. São os caminhos de Deus. Escreve certo por linhas tortas. Isso aí é um jargão aí que a gente tem, né, que a gente fala mesmo. Ah, Deus escreve. Não tem nada disso. Deus não vai escrever certo por linha torta. Essas coisas ainda permanecem na nossa mente, no nosso psiquismo, e a gente precisa tirar disso. A gente está aqui a trabalho, é um educandário, a gente tem uma tarefa a ser feita. Então, vamos tirar essas coisas todas que são questões perturbadoras, como coloca Joana. Então, vamos lá. À medida que a sombra coletiva, e aí essa frase, essa expressão aqui, é uma expressão psicológica, que até Jung traz para a gente essa explicação aí do que vem a ser essa sombra coletiva, que eu vou explicar daqui a pouco, né? No seu caráter universalista, começou a dissipar-se em razão dos avanços do conhecimento. Então, o conhecimento nos liberta. O conhecimento faz com que a gente use a razão. O conhecimento faz com que a gente use a lógica. Então, nada melhor do que o conhecimento, e a gente vê a ciência aí. Quantas pessoas, a Rose até reforçou, que estão descrentes da ciência. Como é que pode? Descrentes da vacina, se há tantos anos a gente está... Eu acho que há quase um século que a gente toma a vacina, e agora vem esse ceticismo de não acreditar, é você retroceder. Então, esse avanço do conhecimento faz com que a gente use a razão, use a lógica. Aí ela continua. A dicotomia em torno do mundo e do reino deixou de ser separada por um imenso abismo, graças à ponte da lógica e da razão que foi colocada
entre as duas bordas, facilitando a comunicação, o acesso de quem desejasse transferir-se de um para outro. Aí, calma, vou explicar. O que é essa sombra coletiva? E até nós vimos isso no livro Paulo Estevão, a turba que vai contra alguma coisa que muitos dos indivíduos nem sabem por que estão lá. Então, traz das suas entranhas aquela violência, aquele ódio animalesco, e você acaba fazendo coisas que você nem sabe o que é. Quando a gente tem um exemplo aqui muito bom, que eu acho, tivemos exemplo agora da turba que avançou no Capitólio, que foi contra. Como é que pode uma democracia, que houve eleição, enfim, fora essas questões, quando a gente está num estádio de futebol, que a gente vê indivíduos enervados, eles ficam em cólera, né? Porque não aceitam que o outro time está ganhando, e aí começam a brigar, um time começa a brigar com o outro, e às vezes indivíduos que nem são violentos, nem são pessoas agressivas, naquela turba, e aí é uma sombra coletiva que age de uma forma inusitada. E aí a gente fala, puxa, camarada, como é que aquele camarada bom, trabalhador, se meteu nisso? Como é que ele se meteu nisso? Foi preso? Então, essa questão da sombra coletiva é que nos faz fazer determinadas coisas que estão, às vezes, nas nossas entranhas, no lodo das nossas vivências, das nossas encarnações, do nosso espírito, né? E que faz com que a gente haja dessa forma. E Jung, ele diz que tudo aquilo que não queremos ser é justamente aquilo que nos cura. E aí ele traz essa questão da gente mergulhar para dentro de nós mesmos, para você se descobrir e você perceber aquilo que você precisa melhorar. Aí ele continua: o desprezível em si e nos outros, todo comportamento que abominamos, por mais paradoxo que seja, é a nossa salvação. Ele fala na aceitação. Então, a gente reconhecer esse nosso lado sombra, esse nosso lado lodaçal, vamos dizer assim. E aí, uma psicóloga também, ela traz a ideia da sombra coletiva como se fosse um pântano, né? E nesse pântano está escondido um tesouro, mas para acessá-lo é necessário entrar nesse terreno e de lá está o tesouro que poderá nos salvar, a chave para o nosso aprendizado. Então, a gente se lembra, Santo Agostinho conhece o autoconhecimento, lembramos dos grandes filósofos da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, reconhecer essa sombra em nós, que é a sombra individual e a sombra coletiva, que nos faz até fazer coisas que abominamos, em virtude desses elementos que ainda temos em nosso espírito. É que muitas vezes, trazendo essa questão da sombra, essa sombra individual, o indivíduo oculta, porque é tudo aquilo que é rejeitado pelos padrões sociais e por si mesmo, aquilo que é definido como contrário à moral. Quantas vezes a gente coloca máscaras, né? Porque a gente não quer que os outros percebam aquelas nossas manchas, né, que temos. Então, colocamos máscara, mas uma hora para outra aquilo vai cair, né? Então, esse autoconhecimento, como coloca aqui Jung, é importante essa aceitação, né? Então, quando ela fala aqui, graças a essa ponte da lógica e da razão, facilitando a comunicação, o acesso de quem desejasse transferir-se de um lado para o outro, a gente faz essa reflexão nesse sentido. Uma pessoa ateia, né, e uma pessoa religiosa, né? A pessoa religiosa,
que participa de uma igreja, que participa de uma seita, acompanha, que reza, que acompanha o evangelho, ou seja, qualquer situação nesse sentido, ela, em algum momento, pode acontecer, vamos dizer, uma doença num filho, né? O filho é acometido por uma doença degenerativa. Aí essa pessoa ora, e aí essa criança, ela desencarna. E essa pessoa fica desesperada, né? E aí ela começa a não acreditar naquela religião, ela começa a dizer, poxa vida, Deus, uma pessoa tão religiosa, frequento a igreja, todo domingo estou lá, participo da cesta básica, estou sempre doando, estou sempre fazendo isso, e Deus não me deu aquilo que eu preciso naquele momento, eu vou largar tudo, não estou nem aí. Muitas vezes acontece isso, essa falta de conhecimento, né? Essa falta de reflexão a respeito. A gente coloca Deus como um Deus antropomórfico e, assim, daquele tipo de barganha. Olha, eu estou fazendo isso, então você me dá aquilo. Então, essa ideia antiga de que eu preciso fazer as oferendas, eu preciso matar os novilhos, eu preciso matar os bois, os porcos e não sei o quê, para eu agradar a Deus. Então, ainda essa ideia ainda permanece no nosso psiquismo. E, ao contrário, muitas vezes, aquele que é ateu, aquele que não acredita em Deus, no momento de desespero, da mesma forma como o religioso, ele se vê precisando de consolação, precisando de apoio, precisando de conforto, e a religiosidade ou espiritualidade aparece nesse momento, e aí ele se transfere de um lado para o outro, né? São as duas bordas, né? Quem deseja essa migração. E aí, gente, eu acho que é importante que Joana coloque que não existe problema nenhum a pessoa ser ateu, não existe problema nenhum a pessoa ser religiosa. Não importa. Não dá para a gente ficar apontando, para a gente ficar julgando aquilo que serve e aquilo que não serve. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que cada um está no seu estágio, na sua escola, para aprender, né? Então, aqui a gente já falou, né? Desenvolvendo a lógica, é inata ao ser vivo. Então, a questão da lógica, quando ela fala, isso é inato até nos animais. Se você chega na sua casa, você está no elevador, começa os passos, o bichinho já começa a latir. É um desenvolvimento da lógica, né? É uma lógica? Não é uma lógica de filosofia, é uma lógica de fazer relação, né? O bichinho vai abanando o rabo, ouve o barulho do motor do seu carro, ele já sabe que você está chegando. Isso é lógica, né? Então, essa lógica faz com que indivíduos comecem a refletir, principalmente até na questão da religião também, né? Então, vamos lá. Aqui eu já expliquei, a travessia do misticismo e da ciência é um caminho para Jesus também, a gente coloca. E aí, eu trouxe para a gente aqui a flor de lótus, que é uma flor que é originária do Oriente, e ela traz uma sabedoria, né, importante para a gente. E é muito bom a gente trabalhar com a natureza, fazendo esse paralelo da nossa vida, das nossas questões, com a natureza. Com essa natureza, que é esse amor, né? Esse amor que transborda do Pai. Então, a flor de lótus nasce e inicia sua jornada de crescimento no fundo de uma lagoa, na lama, no lodo, e é onde se encontram suas raízes. Seu caule cresce lentamente através da água em direção à superfície, em contínuo movimento em direção à luz. E aí uma reflexão para a gente fazer esse paralelo com a nossa vida. Ao atingir a superfície, ela floresce bela e perfumada. Assim, a flor de lótus é considerada, em diferentes culturas, especialmente nas religiões orientais, como um símbolo de pureza e iluminação.
autorregeneração e renascimento. Suas características são uma analogia perfeita para a condição do espírito humano, simbolizando o progresso a partir do barro primevo, de sua origem como espírito simples e ignorante, arraigado ao mundo material, mas que através das águas, das experiências, atinge a iluminação, despertando para a realidade da vida espiritual. Então, essa beleza dessa flor que emerge do lodo, das profundezas, e o seu caule sai perfeito em busca da luz. Seria a nossa busca ao reino dos céus, né? Sabendo também que essa flor, à noite, ela se recolhe e ela volta novamente para as profundezas. Seria, assim, o nosso reconhecimento, a nossa aceitação da nossa sombra, do lodo, né? Da lama, que muitas vezes as questões dessa nossa encarnação do planeta de provas e expiações, nossas questões de egoísmo, né? Nossas questões da inveja, do ciúme. Então, a aceitação disso é que é o nosso propósito, a gente se reconhecer e a gente se regenerar. E aqui no Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 168, os Espíritos nos dizem: a cada nova existência, o Espírito dá um passo para diante, na senda do progresso. Ou seja, nós sempre estamos avançando. Não é a passos largos, não é pulo, mas a gente está chegando lá. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Eu acho que a gente ainda vai demorar um bocadinho, né, para que a gente possa ainda se libertar das lides terrenas, né? Dizer assim. Então, fosse o mundo apenas um vale de lágrimas ou região de dores infernais, defrontaríamos o absurdo ético. Como é que pode? Isso falou-se muito hoje sobre isso. Não podemos achar que Deus, ele nos pune. Não pode ser um vale de lágrimas. Não pode ser um lugar onde a gente não possa se educar, se regenerar, né? Dores infernais defrontariam o absurdo ético. Não tem lógica aqui ser um inferno, né? Ao analisarmos a divindade com todos os atributos da perfeição, atirando criaturas psicologicamente infantis, que somos nós, e desequipadas. Imagina! Em uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade e elevação. Então, não tem lógica a gente estar num vale de lágrimas. Não tem lógica isso. Nós temos aquilo que suportamos. Então, as nossas provas, as nossas dificuldades, oriundas, na maioria das vezes, das nossas escolhas. Mas, mesmo assim, não é dor infernal, não é um vale de lágrimas. É a nossa visão. A nossa visão é que, muitas vezes, a gente piora aquilo, a gente piora o nosso trabalho aqui, a gente piora as nossas questões com o nosso pesar, com o nosso acharmos que estamos num vale de lágrimas, sem saída. E aí ela continua, né? Ao analisarmos a divindade com todos os atributos da perfeição, atirando criaturas psicologicamente infantis e desequipadas em uma experiência impossível de ser vivenciada, com dignidade e elevação. É como se a gente colocasse crianças de 8 anos num parque de diversões. 8 anos. E a gente diz assim, olha, a única coisa que vocês não podem ir é aqui na montanha-russa, porque a barra de proteção está quebrada. Então, vocês podem se machucar. Então, não entrem nessa montanha-russa. Ainda mais tem alguns carros que têm prego. Então, cuidado.
Ali vocês não podem ir. É a mesma coisa que o arquétipo do Adão e Eva e a maçã. É a mesma coisa. Então, vamos pensar. Vocês acham que as crianças não vão na montanha-russa? É claro que vão. Porque são crianças psicologicamente infantis, que não têm capacidade de resolver essas questões. A vontade que elas têm de andar naquele brinquedo é tanta que eles não estão nem aí. Então, é a mesma coisa que se a gente comparar que nós estamos aqui num vale de lágrimas com questões que não saberemos resolver. É o mesmo jeito. Aí continua a Joana de Ângeles. Quaisquer exceções que ocorressem se apresentariam como portadoras do transtorno masoquista que haviam elegido a desdita, ou seja, essa escolha, a falta de sorte e o infortúnio, a fim de alcançarem a glória como compensação pelas dores sofridas. Seria uma conquista difícil de ser conseguida pelo ser humano, constituído um paradoxo na área da razão e do bom senso. Face o impositivo de que o sofrimento é o caminho único para facilitar o equilíbrio e o júbilo. Então, vamos lá. Esse transtorno masoquista é a gente querer sofrer, achando que Deus vai liberar alguma coisa para a gente. É aquela barganha. Transtorno é a gente precisa sofrer. Ah, não, eu preciso aguentar essa pessoa, esse marido que bate em mim. Não, faz parte da minha vida. Claro que não. Eu preciso aguentar, eu preciso fazer coisas para que eu possa me regenerar. Coisas destruindo o próprio corpo, esfolando o nosso corpo, em razão de uma forma equivocada de pensar que se nós estamos nesse vale de lágrimas, eu preciso sofrer, eu preciso passar pelas penas e achar que é assim mesmo que tem que ser. Então, seria uma conquista difícil de ser conseguida pelo ser humano. Então, esse paradoxo não tem razão de ser, não tem bom senso. Deus não quer que você esfole o seu joelho, né, subindo as escadarias da igreja, da penha, ou qualquer coisa aqui nesse sentido. Aí eu trouxe essa imagem aqui. Nada contra as promessas, nada contra, né, as oferendas que são feitas, mas a gente precisa dessa razão, a gente precisa da lógica. Será que a Nossa Senhora da Penha vai trocar o milagre por um joelho esfolado? Por você quebrar algum membro seu, que a gente sabe que as procissões, as pessoas andavam até no meio dos carros. Muitas pessoas são atropeladas, achando que é desta forma que a gente vai conquistar o reino dos céus, ou receber aquela graça, ou receber aquela indulgência que a gente precisa. Então, minha gente, a gente precisa trazer para nós essa lógica e essa razão, né? Para que a gente possa refletir sobre essas questões do nosso dia a dia, achando que a gente precisa sofrer. Imagine-se uma entidade de luz, se Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que tem uma cidade em seu nome, se ela vai querer que as pessoas carreguem cruz ou vão andando do Rio até São Paulo para poder pagar a promessa. Imagina, isso não existe. A gente precisa dar um pulo à frente. A questão do conhecimento, da lógica, da razão, precisa estar muito, muito presente na nossa vida. E aí eu trago para vocês esse quadro aqui, da evolução espiritual, né? E aí a gente pode se colocar na coluna, ou seja, o quanto nós temos ainda de animalidade, é o rosinha, e o quanto nós temos já de angelitude, de desenvolvimento espiritual. Então, eu já sei qual é a minha coluna, e aí cada um vai se achar aí, né? Quem está mais, né? Materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância,
E aí a gente vai se colocando. E a gente vê como é lento esse nosso processo de evolução espiritual. Então, a gente lembra Chico Xavier, onde a gente colocaria Chico Xavier aqui, nessas colunas aí. E sabemos que a nossa meta é chegar até a angelitude. Vamos lá. Então, esse martírio, essas dores infernais, isso constituiria a morte do amor, o aniquilamento da esperança e da destruição da caridade. Então, a morte do amor, imagina, Deus é só amor. Ah, mas é amor. Que amor é esse? Né? Aí muitas pessoas dizem, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, quantas pessoas... A própria natureza é amor. Você olhar uma flor, você ouvir o canto do pássaro, você estar na natureza, isso tudo é expressão de amor. Ah, mas eu não quero esse amor, eu quero outro amor, eu quero o amor dele, ou o amor dela. Repara, à nossa volta, o WhatsApp agora, quantas mensagens lindas nos fortalecem, nos tiram do desânimo. Isso é amor. Isso é Deus através da tecnologia, através de alguém, através de um espírito amigo. As obras, tudo isso é expressão de amor. Mas a gente quer um outro amor e a gente não se conforma. E aí vem a questão do aniquilamento da esperança e da destruição da caridade. Em nenhum momento o homem Jesus anuiu com essa ideia ou fez algum pronunciamento absurdo e cruel, desnaturando a magnanimidade de Deus. Jesus jamais colocou um Deus antropomórfico, jamais colocou um Deus que barganha, jamais. O mundo tem as suas características e legislação. Falou-se exatamente isso no nosso estudo. Deus não veio mudar as leis, ele veio trazer um outro conceito a respeito das questões da legislação, da conduta e ética ainda imperfeitas. Então, muitas vezes a gente se desespera. Ai, mas o governante tal, o outro, não sei o quê. Mas as leis são feitas por quem? Por indivíduos imperfeitos. Então, as leis são imperfeitas. Se a gente pensar, escravidão era lei. Há pouco tempo atrás. O apartheid era lei. Há pouco tempo atrás. A mulher não podia votar há pouco tempo atrás. Então, as leis vão melhorando na medida que o homem vai melhorando. É como ela fala aqui, né? O mundo tem as suas características e legislação, conduta e ética ainda imperfeitas, certamente, mas que se aprimoram à medida que o ser humano se aperfeiçoa e adquire a equidade e enobrecimento. Eleger a Deus antes que o mundo ressalta inúmeras passagens neotestamentárias do Novo Testamento, sem que isso signifique detestar um benefício do outro. Deus não está preocupado se você não leu o Evangelho. Deus não está preocupado se você casou, separou, amigou, se você se drogou, por exemplo. Deus é só amor. Deus é, como é que eu coloquei? Abá, é o papai, é amoroso. Ele é só amor. Deus não quer que a gente se aniquile através de um inferno criado na nossa cabeça. Deus é como, vamos pensar, num pai que tem um filho viciado em drogas. Esse pai, ele vai vender o carro e colocar o filho numa clínica de recuperação, para ele se limpar. Gasta aquele dinheiro. Quando o menino sai, ele vai se droga de novo. O pai vende mais uma coisa, ou se não tiver, corre atrás, fala com o amigo, interna ele numa outra clínica que ele possa pagar. De novo, o menino
e fica nesse vai e volta, o pai não desiste do filho. É como o nosso pai, que também não desiste de nós. Então, nesse momento, a gente precisa avaliar como a gente está encarando esse nosso pai. É de Abá, é papai. Não é pai, é papai. Então, mais um pouquinho aqui, tá, Rose? Não estou vendo, mas já vi que são 8h30. Então, para que houvesse esse procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver nele. Jesus veio, não mandou emissário nenhum, ele veio viver, participar das conjunturas, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores, ou seja, os problemas limítrofes, em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. Então, ele mostrou como é que a gente pode viver bem, apesar de estarmos com problemas, com limites, com dificuldades. Ele veio mostrar como é que se faz, serenamente, né? Com equilíbrio. Então, a sua doutrina, alicerçada nas expressões imortalistas na vida futura, que a todos aguarda, propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação de propósitos, a eleição de metas significativas e profundas. Gente, quando eu li esse parágrafo, eu fiquei pensando, caramba, quanta coisa, elevação de propósito, eu quero dizer, quanta coisa, quanto livro bobo eu li, quanto filme desnecessário, quantos vídeos, quantos programas de televisão que não trazem absolutamente nada, só contaminam a nossa mente com porcaria, com deboche, com ironia, com violência, coisas que passaram pela minha vida e são exatamente isso aqui, a falta de elevação de propósitos que a gente precisa ter. E eleição de metas significativas e profundas. O que a gente está fazendo aqui agora? É exatamente isso. Metas significativas e profundas. Que é isso que vai nos elevar a esse reino dos céus, essa conquista interior. Né? Então, nada de achar que eu não posso ir numa festa, que eu não posso dançar. Enfim, eu estou me lembrando da neta da Rose, a Aline, não posso beijar, não pode abraçar, meu Deus do céu, são coisas que a gente precisa tirar do nosso psiquismo, de que Deus, um Deus punitivo, que não vai permitir que a gente seja alegre, que a gente brinque, que a gente aproveite essa vida, né? com toda a plenitude que nos aparece. Então, eu já estou vendo aqui que o relógio já está andando, né? E aí a ideia é de como transformar a sua experiência negativa em positiva. E é mesmo assim. É o limão que você faz limonada, sabe? Tenta ver aquilo que você está aprendendo com aquilo. É o educandade. Então, eu vou só terminar aqui, passando para cá, não dá tempo, né? Então, eu vou só ler um texto do livro O Pão Nosso, de Emmanuel, pelo nosso amigo Chico Xavier, A Posse do Reino, né? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, de muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana
o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo. E a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam a cada qual, e cada qual oferece parcelas de socorro e assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e a posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, aquele instrumento para a gente poder talhar, né? Como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. E assim a gente termina, e é um convite a ler essa obra e esse capítulo, que teria muito mais coisa para a gente trabalhar, para a gente falar, mas eu acho que já deu para a gente ter esse panorama, né, dessa ideia da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Então, eu termino aqui. Agradecendo aqui a todos pela paciência e fazendo um convite à leitura desse capítulo que é maravilhoso. Então, gente, obrigada, Rose. Desculpe aí passar o tempo, né, mas a gente vai se empolgando com Joana de Ângeles, que é extraordinária. Obrigada a todos pela paciência. Nós agradecemos a nossa irmã Carmen, volto aqui mostrar o livro para vocês, tá? Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo de hoje, o Reino, maravilhoso. Eu achei muito oportuno o estudo, o tema. Se alguém não tiver o livro, nós podemos tentar fotografar as páginas ou escanear e mandar, porque eu acho esse capítulo maravilhoso. E tem até um parágrafo aqui onde diz assim a Joana: Jesus jamais se escusou de participar do convívio social, conforme as regras do mundo. Então, lembra que nós estudamos isso? A base estava ali, ele ia inserindo novos conceitos, mas ele nunca fugiu ao convívio social conforme as regras que haviam naquele mundo. Ele seguiu as regras, né? Então, o que a Carmen falou, muito bom, desmistificar essa coisa do é pecado, não pode, é pecado, né? Então, isso aqui é maravilhoso, esse texto é maravilhoso. Jesus nunca se escondeu do mundo, do convívio social, com medo de se contaminar. Não pode isso, é proibido aquilo. Será que é proibido mesmo? Né? Será que é proibido mesmo fazer isso, aquilo? Nós é que temos que saber fazer as nossas escolhas. Então, eu convido a todos, como disse a Carmen, quem tiver o livro, releia esse texto, esse capítulo. Ele é maravilhoso e muito educativo. Então, nós agradecemos a companheira. Estaremos de volta aos nossos estudos amanhã, às 17 horas, com o estudo do livro. Amanhã não, amanhã é quarta-feira, né? Amanhã, às 18h30, temos o Evangelho segundo o Espírito, estudo do Evangelho. Esse ano nós estamos estudando o livro, se eu não me engano, é o livro da esperança. O nosso estudo do Evangelho de quarta-feira, às 18h30, está sendo estudado baseado no livro da esperança de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, fazendo o link com o Evangelho segundo o Espiritismo. E quinta-feira, às 18 horas, temos o nosso curso de fluidoterapia. Já vamos para a terceira aula. Então, meus irmãos, vamos nos despedindo, vamos despedir a nossa irmã Marinéia para fazer a nossa prece de encerramento da nossa palestra. E mais uma vez agradecemos a Carmen pelo estudo.
Marinéia, liga o seu som. Desculpa, a gente fica tão ligada em desligar que depois esquece. Jesus, mestre querido, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais esse dia, Senhor, em que aqui estivemos, aproveitando, mestre, todos esses ensinamentos que recebemos através dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina de amor, que nos ensina, Senhor, de maneira racional, a buscarmos sempre o nosso crescimento espiritual, a nossa melhoria interior. Te pedimos, Jesus, como sempre necessitamos da tua ajuda, da ajuda dos amigos espirituais, que nós possamos a cada dia, ou melhor, a cada final de dia, a cada noite, quando nos deitarmos, Senhor, fazermos como Santo Agostinho, meditarmos sobre o que fizemos durante o dia, buscarmos, mestre, onde foi que erramos, o que podíamos ter feito melhor e não fizemos, se magoamos alguém, se ferimos alguém, e principalmente, mestre, o que podemos fazer para rever isso, para consertar, para melhorar. Que possamos, Jesus, a cada dia, procurarmos dentro de nós mesmos, lá no nosso interior, no nosso íntimo, procurarmos nos esforçar para sempre crescermos em busca de uma meta, essa meta do crescimento interior, do crescimento espiritual, para que possamos, Jesus, sermos verdadeiramente cristãos, que nós possamos verdadeiramente, mestre, buscar viver o seu evangelho, esse evangelho de amor, e que possamos, principalmente, distribuir esse amor que aprendemos contigo entre todas as pessoas que nos cercam. Assim, Jesus, te agradecendo por tudo, te agradecendo por essa oportunidade de participar desse grupo de estudo. Encerramos, Senhor, a nossa prece, agradecendo profundamente por tudo que aqui recebemos. Que a misericórdia de Deus nos alcance, nos envolva e nos ajude, Senhor, a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Marinéia pela sua prece e queremos nos despedir de todos os amigos, né? Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça, nos acompanhe, que a gente persevere nos estudos, persevere no bem e buscando sempre dentro das nossas possibilidades servir ao nosso próximo, tá bom? Rosângela, depois você fica aí que eu quero falar com você. Meus irmãos, um beijo no coração de todos, mais uma vez obrigado, Carmen, tá? Que o Senhor nos abençoe. Mônica, foi ótimo ter você aqui conosco hoje, tá bom? Maravilhosa palestra, Carmen. Muito obrigado. Mônica também, Muito obrigada. vamos tê-la aqui de novo. Tê-la aqui conosco, né, pela primeira vez. Espero que você volte outras vezes. Tchau, gente. Fiquem com Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Boa noite. Você vai ligar para mim? Vou falar com você agora. É só tirar. Já parei de gravar. Não parou, não.